Você sabe que desde a década de 90, muitos outros planetas fora do Sistema Solar foram encontrados. Por exemplo, outros mundos parecidos com a Terra, talvez aconchegantes, ou mundos completamente congelados e hostis, ou muito quentes, igual a um forno. Mas a maioria mesmo são gigantes gasosos e Júpiteres quentes, que na prática são a mesma coisa. São planetas gigantes feitos inteiramente de gases. A única diferença é a temperatura, já que Júpiteres quentes estão muito próximos de suas estrelas e podem ter temperaturas acima de 900 graus Celsius na atmosfera. Mas por acaso, você já ouviu falar em planetas zumbis? Esses são planetas condenados que orbitam estrelas mortas e que podem ter nascidos de um dos eventos mais violentos do universo, uma supernova. É claro que isso destruiria quaisquer planetas em suas órbitas. Pelo menos, é o que pensávamos. Porque alguns desses planetas já foram encontrados orbitando estrelas já mortas, nos levando a acreditar que eles podem ter sobrevivido à supernova ou nasceram dela. Vamos entender isso. Antes, você precisa entender quem são essas estrelas mortas. Uma estrela morta é qualquer objeto que sobra do que um dia foi uma estrela. Por exemplo, depois que o Sol se expandir para uma gigante vermelha, ele logo após vai encolher para um pequeno objeto quente e denso, uma anã branca. Isso é uma estrela morta. Mas o exemplo mais clássico é quando uma estrela muito grande explode em supernova, formando uma incrível nebulosa no espaço. Mas não é isso o interessante, e sim o que está no centro da nebulosa. Dependendo de quão grande a estrela era, pode formar uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Sim, buracos negros também são estrelas mortas. Ambos os objetos são os núcleos do que um dia foi uma estrela. Portanto, quaisquer planetas orbitando uma estrela quando ela se tornasse uma supernova seriam obliterados, ou melhor, desintegrados. Misteriosamente, porém, um punhado de planetas zumbis foram detectados orbitando estrelas de nêutrons. E eles são alguns dos mundos mais estranhos do cosmos. Um dos planetas mais famosos, se não o mais conhecido, é chamado de Poltergeist, ou PSR B1257-12b. Localizado na órbita de uma estrela de nêutrons chamada de LEED, a cerca de 2.300 anos-luz de distância. No entanto, ela também ostenta um nome bem complicado, PSR B1257-12. Bem, mas o mais interessante é que Poltergeist foi o primeiro exoplaneta descoberto fora do Sistema Solar, em 1990. E tudo aconteceu quando os astrônomos observavam um cadáver de uma estrela de rápida rotação, chamada de pulsar. Os pulsares são um tipo especial de estrelas de nêutrons, já que eles giram muito rápido e emitem grandes pulsos de rádio. Daí vem o nome, pulsar. E esses objetos são a prova do imenso poder da evolução estelar, já que normalmente essas estrelas mortas possuem apenas 10 a 20 quilômetros de diâmetro. Mas são milhões de vezes mais densas do que o Sol. LEED, por exemplo, tem apenas 10 quilômetros de raio e estima-se que ela faz 161 rotações a cada segundo.
e também dispara feixes de radiação mortal para todos os lados. Portegeist é classificado como uma super terra rochosa, e pensamos que as condições na superfície são literalmente assustadoras. A superfície deve ser banhada por radiação letal de raios X e colorida em tons que variam de azul, preto, roxo e verde escuro, criando uma atmosfera sombria e misteriosa. Montanhas pontiagudas, vales profundos e formações rochosas estranhas poderiam compor a geografia do planeta. E a temperatura seria de cerca de 60 graus Celsius negativos. Mas, quando foi descoberto, logo de cara nos trouxe um grande mistério. Como ele pode estar vivo ali? Talvez a palavra vivo seja exagerada, já que não teria como ele ter sobrevivido à supernova de sua antiga estrela. Supernovas, quando explodem, podem percorrer por vários anos-luz de distância, em média 50 anos-luz. Não importa onde Portegeist estivesse em sua órbita, a supernova iria destruí-lo. Então, só existe duas explicações. Ou ele era um planeta que estava vagando pelo espaço e depois foi capturado pela gravidade de Lilith, ou então ele nasceu das cinzas dela. E isso é o mais interessante. A morte de um mundo pode levar ao nascimento de outro. Quando a estrela explodiu em supernova e formou uma nebulosa, o núcleo colapsado no centro teria sugado enormes quantidades de detritos de poeira e gases para si. Mas, nas bordas, o que sobrou teria esfriado e condensado, formando um novo mundo. Um planeta zumbi, construído a partir das cinzas dos mortos. E essa teoria é a que faz mais sentido, pois Portegeist não é o único planeta em órbita da estrela morta. Há outros 2 mundos nesse sistema, e são chamados de Phobetor, o último a partir da estrela, e Draug, o primeiro da lista. Phobetor, assim como Portegeist, é uma super terra 2 vezes maior do que o nosso planeta. E seu nome é em homenagem a um deus folclórico da mitologia grega, que era responsável por criar sonhos que traziam medo e terror para aqueles que os experimentavam. Em latim, Phobetor significa literalmente assustador. Por ser o planeta mais externo, ele sofre menos com a radiação de Lilith, mas ainda é suficiente para matar qualquer ser vivo conhecido. Estima-se que as temperaturas possam ser de 104 graus Celsius negativos. Draug, por outro lado, é um minúsculo mundo rochoso, menor do que Mercúrio. Por ser o planeta mais próximo de Lilith, sua superfície estaria sendo bombardeada por imensas doses de radiação e calor. E as temperaturas na superfície são estimadas em 7 graus Celsius negativos. E o nome Draug é dado para criaturas mortas-vivas da mitologia nórdica. Claro, lembrando que o planeta zumbi Portegeist teve seu nome em homenagem a um fenômeno sobrenatural também chamado de Portegeist. E Lilith é o nome de uma poderosa criatura morta-viva fictícia. É claro que é possível que 3 planetas rebeldes possam ter sido capturados ao mesmo tempo por Lilith, só que é muito difícil de acontecer. Por esse motivo, acreditamos que eles possam ter surgido após a explosão. Esses mundos são raros.
Mas a cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, outro planeta zumbi pode ser encontrado. Desta vez, é PSR J17191438b. Um grande exoplaneta gasoso que está orbitando uma estrela morta pulsar, que gira 10.000 vezes por minuto. O mais interessante é que esse gigante gasoso orbita muito próximo do pulsar, a uma distância de 600.000 quilômetros. E isso acaba fazendo o ano nele durar apenas 2,17 horas. Sem dúvidas, o planeta com o ano mais curto conhecido. Imagine fazer aniversário, comemorar o Natal e o Ano Novo a cada 2 horas. Além disso, acredita-se que esse gigante maior do que Júpiter seja composto de oxigênio e carbono, em oposição ao hidrogênio e hélio, os principais componentes de gigantes gasosos como Júpiter e Saturno. O oxigênio está mais provavelmente na atmosfera externa do planeta, com quantidades cada vez maiores de carbono mais profundamente dentro do planeta. A pressão intensa que deve existir bem lá embaixo do planeta sugere que o carbono está sendo cristalizado, formando grandes reservas de diamantes no planeta. É uma pena que você morreria quase que instantaneamente antes mesmo de pegar alguns quilos de diamantes. A radiação e pressão que o pulsar exerce sobre o gigante gasoso são imensas e letais, e a temperatura na atmosfera desse mundo deve ser por volta de 1.000 graus Celsius. E assim como os planetas zumbis citados anteriormente, acredita-se que esse mundo possa ter se formado logo após a supernova de sua antiga estrela. Bem, esses tais planetas zumbis são bizarros e assustadores de fato. E note que não citei nenhum planeta orbitando um buraco negro. Isso porque até agora nenhum foi encontrado ainda. Mas acredita-se que possam existir e receberam até um nome: Planets. Phobetor, Poltergeist, Draug e PSR J17191438b ainda desafiam os nossos conhecimentos sobre o universo e nos fazem pensar sobre as suas bizarrices e coisas assustadoras que ainda podem existir lá, nos confins cósmicos. Afinal, a morte de um mundo pode significar o começo de outro.